Porque a escolha de um Papa americano não deveria ser uma surpresa e como as finanças do Vaticano ajudam a explicar a escolha de Leão XIV, né? Robert Francis Prevost, como o novo Papa. Bom, primeira informação importante, Estados Unidos é onde tem uma das maiores bases de doadores para a Igreja Católica. Estados Unidos e Alemanha são os dois países com mais pessoas que fazem doações para a Igreja Católica. Essa é a primeira informação. Segunda informação, o Vaticano tem uma dívida crescente. Nos últimos anos, né, ou melhor, nas últimas décadas, só para você ter uma ideia, a dívida do Vaticano, por exemplo, com fundos de pensão, do fundo de pensão do Vaticano, chega a 2 bilhões de dólares não cobertos, né? Então são mais de 2 bilhões de dólares de dívidas que vão acumulando do fundo de pensão e tem outras dívidas. Claro que o Vaticano tem muitas propriedades, obras de arte, por exemplo, tem várias obras de arte. Mas para o Vaticano vender uma obra de arte para pagar dívidas, eles não querem fazer isso. O argumento que eles usam é que seria, do ponto de vista de imagem, ruim para o Vaticano vender obras de arte, né? O Vaticano também tem propriedades, mas mesmo a questão das propriedades é complexa e eu já vou explicar em breve por quê. Bom, voltando aqui. Tem uma dívida, tem um Papa americano que pode pedir mais doações e ajudar a mover as doações nos Estados Unidos. Só que nada disso vai funcionar se de fato não se melhorar a cultura do Vaticano. Tem uma cultura de más práticas. Desde os anos 80, o Banco do Vaticano, por exemplo, é acusado de corrupção, né? Teve envolvido com o Banco Ambrosiano, que quebrou nos anos 80 na Itália. O Vaticano foi investigado. Até hoje, né, tem suspeitas de que o Banco do Vaticano é usado para lavagem de dinheiro, então ele tem uma série de limitações. O Vaticano, inclusive, por muitos anos, chegou a ser impedido de fazer transações eletrônicas, né? Você ia para o Vaticano, você não podia nem sacar dinheiro num caixa eletrônico, porque foi uma punição pela suspeita de lavagem de dinheiro no Vaticano. E hoje o Vaticano tem receitas frágeis. O Banco do Vaticano não gera o mesmo dinheiro que já gerou no passado e a principal fonte de receita do Vaticano são os ingressos para os museus e atrações que tem do Vaticano, igrejas, museus, mas particularmente ali Capela Sistina, né? Gera muito dinheiro, mas também as doações, e as doações vêm muito, principalmente dos Estados Unidos e Alemanha. Bom, todo esse problema existe há tempo. O Papa Francisco, ele tentou, durante a gestão dele, resolver parte da má gestão do dinheiro lá no Vaticano. E ele contratou auditores. Os auditores ficaram chocados que boa parte do dinheiro que é movimentado no Vaticano, né, as freiras, os padres, os cardeais, fazem ainda o registro do dinheiro no papel. Então, o fluxo de dinheiro dentro do Vaticano é controlado no papel. E os auditores queriam digitalizar tudo isso e houve uma resistência muito grande lá dentro, no sentido de que não fosse feita nenhuma mudança. Ao ponto de que, quando o Libero Miloni, que era um auditor bastante conhecido, né, na Itália, foi contratado, teve uma resistência tão grande no Vaticano que se chegou, né, funcionários do Vaticano sacavam dinheiro, guardavam dinheiro em sacola, quantias de 500 mil dólares, para que o Libero Miloni não encontrasse o dinheiro na conta. O Libero, que inclusive teve o escritório invadido dentro do Vaticano e um computador desmontado. Alguém mexeu no computador ali do Libero. Um dos maiores opositores do Libero, né, que era o auditor dentro do Vaticano, foi o Angelo Becciu, né, que era um cardeal próximo do Papa Francisco. O Ângelo conseguiu vencer a batalha com o Libero, mas pouco tempo depois o Ângelo caiu, né? Caiu em desgraça dentro do Vaticano porque ele foi envolvido num escândalo da compra de um prédio em Londres por 400 milhões de euros, né? Um prédio que posteriormente foi vendido por menos da metade desse preço aí, levantando sérias suspeitas de desvio de dinheiro. Além do escândalo, o Ângelo tentou, né? Não só tentou, como ele gravou o Papa Francisco numa conversa com ele, tentando justificar a compra. Ele tentou induzir o Papa, ou tentou fazer com que o Papa Francisco falasse que pediu a compra daquele prédio, a negociação daquele prédio para vender
para usar o dinheiro para resgatar uma freira. Não colou a história, o Ângelo saiu, né, do círculo de poder ali do Vaticano, mas o fato é que as finanças do Vaticano continuam muito pouco transparentes. Esse Papa que chega, Leão XIV, que chega agora, vai herdar os problemas do Francisco. É preciso sanear a igreja, rever as contas da igreja para que esse rombo aí de mais de 90 milhões de dólares que fica por ano seja revertido. O Papa Francisco, pouco antes de morrer, tinha pedido mais doações, ele queria reverter essa crise com mais doações, e nesse sentido, se a ideia é ter mais doações, um americano pode ser a resposta a isso. É interessante notar que foi uma eleição relativamente rápida, em apenas 2 dias se escolheu o novo Papa, o que mostra que os cardeais estão aparentemente bastante alinhados na solução do problema e pensando nessa conjuntura de fatores, mas o fator de ter um Papa americano vai ser muito positivo para a comunidade nos Estados Unidos, comunidade católica, né? Porque a Igreja Católica nos últimos anos esteve envolvida numa série de escândalos nos Estados Unidos, desde desvio de dinheiro até de padres se envolvendo com crianças, aliciando crianças, e isso pegou muito mal para a Igreja Católica, fez com que caíssem muito as doações. Bom, deixa aqui o seu comentário, se você concorda com essa visão de que a escolha do Papa foi motivada por questões financeiras, ou muito motivada por questões financeiras, ou se você tem uma opinião diferente, deixa aí seu comentário. Sou Guilherme Ravache, colunista do Valor, e até a próxima.